Boa noite a todos. O tema de hoje, Quando o Homem Quiser, é um poema de Ari dos Santos. Devem conhecê-lo, acredito. Ele, um poeta, nasceu na década de 30 e morreu em 84, se eu não me engano. Vou ler inicialmente o poema para todos e depois vamos tentar falar um pouquinho a respeito. Então é assim: tu que dormes à noite na calçada ao relento, numa cama de chuva com lençóis feitos de vento, tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento, és meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que dormes só o pesadelo do ciúme, numa cama de raiva com lençóis feitos de lume, sofres o Natal da solidão sem um queixume. És meu irmão, amigo, és meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando o homem quiser. Natal é quando nasce uma vida a amanhecer. Natal é sempre fruto que há no ventre da mulher. Tu que inventas ternuras e brinquedos para dar, tu que inventas bonecas e comboios de luar, e mentes ao teu filho por não os poderes comprar, és meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei, fatias de tristeza em cada alegre bolo rei, pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei, és meu irmão, amigo, és meu irmão. Esse poema, cada poema as pessoas interpretam do próprio jeito, não é verdade? Cada um interpreta segundo o seu interior. E é isso que eu vou tentar trazê-los, né? Inspirado pela espiritualidade, e tentei apontar a temática em função de como foi ocorrendo. O poema, ele aponta as vicissitudes da vida, as dificuldades, compara pessoas que não passaram pelas mesmas dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades, eu acredito. Alguém consegue imaginar um ser encarnado que não passe por dificuldade alguma? Acredito que não. Até os espíritos mais evoluídos que vêm à Terra como missão, eles também passam as dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Cada um acha que a sua dificuldade é a pior de todas, né? As pessoas têm esse hábito. Mas todos nós passamos dificuldade. Só que muitas vezes nós não conseguimos reparar a dificuldade dos outros. E por que existem as dificuldades? Por que as dificuldades são diferentes e ele passa por uma dificuldade menor que a que eu passo? Afinal, Deus não é justo? Por que será? Na doutrina espírita, nós encontramos a explicação para isso. Particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 das Bem-aventuranças, os itens 4 e 5, causas atuais das aflições. Então, é-nos colocado que as causas das aflições podem ter duas origens, na vida presente ou fora da vida presente. Então, na vida presente, fica mais simples de identificar. Pode ser fruto da imprevidência, do orgulho, da ambição, da falta de ordem, do mal proceder. Pode ser resultado também das uniões feitas por interesse ou por vaidade. As doenças que são decorrentes dos excessos que nós fazemos na vida. Tudo isso traz vicissitudes. Os pais que não educam os filhos, ou então aqueles pais que não combatem nos filhos as más tendências e depois, no futuro, acabam recebendo ingratidão ou outras coisas. Então, muitas vezes nós escutamos ou nós pensamos: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em semelhante condição. Nesses casos, de quem é a responsabilidade pelas aflições que a pessoa passa? É a própria pessoa. Ou seja, ela agiu inconscientemente ou displicentemente e resultou
nas aflições, nas tais aflições. Então, nós vemos a pessoa na determinada aflição, ele está assim por causa disso. É fácil de explicar. Mas existem os outros casos, né? Essas aflições que são decorrentes da vida presente, nós podemos evitá-las quando nós começarmos a trabalhar para nos melhorar moralmente e também intelectualmente. Porque toda infração à lei de Deus, ela tem que resultar numa reparação. Qualquer falta, desde as mais pequenas, desde as mínimas faltas, ela requer reparação. Nós temos que reparar nas nossas faltas. As faltas que nós cometemos conosco também. Então, se eu sofro de cirrose, por exemplo, porque eu bebi demais, isso é uma falta contra a lei de Deus, porque eu me excedi. Eu vou reparar. Para começar, eu vou sofrer os males da doença. Existem outras leis que podemos reparar aqui na própria terra. Por exemplo, as leis dos homens. As leis dos homens, elas costumam cobrir só aquelas que afetam a sociedade. As que afetam a vida privada, não. Por exemplo, o caso da cirrose. Eu não vou ser preso porque eu estraguei meu fígado, né? Então, existem faltas às leis de Deus que, quando afeta a sociedade, o homem, através da legislação, ela já põe para o indivíduo para reparar. Apesar de que nós observamos que, em muitos casos, existem faltas e muito graves que não são reparadas na terra, pelas leis dos homens. O sofrimento que nós temos, pelas vicissitudes, são um sinal de que alguma coisa de errado aconteceu. É uma forma de indicação que há um mal. As dores físicas é um caso semelhante. Se eu coloco a mão em cima do lume, se eu não sentir a dor, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Pode arder meu braço inteiro. Então, a dor é para quê? É para eu perceber que tem alguma coisa de mal com o meu físico, para eu tomar uma providência, né? Se tem alguém pisando no meu pé, se eu não sentisse a dor, podia fraturar. Então, a dor física, ela indica um sinal de que o organismo está passando por problema. Agora, o sofrimento, em geral, ele mostra que houve uma falta, que há um excesso, que o homem procedeu mal. Então, daí, desse sofrimento, o homem adquire a experiência para poder perceber a diferença entre o bem e o mal, para no futuro não prosseguir no erro, para se reparar, como foi falado, para melhorar-se moralmente e intelectualmente. Aquelas aflições que não têm explicação na vida presente, é porque então só pode ter causa nas vidas anteriores. Então, no mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 6 a 10, causas das aflições, causas anteriores das aflições. Então, a explicação vai ser encontrada fora da vida. Por exemplo, perdas de entes queridos, aqueles que amparam a família, deixam a família despreparada. Acidentes que acontecem com as pessoas que não há previsão, os reveses da fortuna, mesmo em que a pessoa tomou toda a prudência para não acontecer. Os flagelos naturais, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, por exemplo, aquelas que até tiram o meio das pessoas ganharem a própria vida. Então, essas nós não conseguimos encontrar explicação. Por que nasce uma criança deformada? Se Deus é justo. Então, a única explicação é nas vidas anteriores. Então, essas vicissitudes que nós passamos, ela tem sempre alguma explicação, porque Deus não age por capricho. Ninguém nessa vida tem como explicar o que motivou aquele mal, né? Por que há gente desgraçada e gente tão favorecida? Nós não temos resposta nessa vida, né? As crianças que morrem muito novas, que não têm a oportunidade de viver a vida. Então, tudo isso, tudo tem uma causa, né? Todo efeito tem uma causa.
Allan Kardec foi muito feliz em estabelecer essa relação, ou seja, tudo tem uma causa. Se nós passamos por determinadas vicissitudes, existe uma causa. Se ele não pode ser explicado nessa vida, a explicação está na vida anterior, né? Por que isso? Porque pelo princípio de que Deus é justo. Se Deus é justo, tem que haver uma causa, tem que haver uma explicação. Mas também o sofrimento que um ser passa pode não ser decorrente de uma falta. Há esses casos. Quando o ser escolhe determinada prova para completar uma depuração, de forma que ele possa acelerar o seu progresso. As missões, por exemplo. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu lembro de uma passagem do espírito de Dom Pedro II. Jesus diretamente fala com esse espírito e pede para que ele reencarne na Terra, né? Foi o segundo imperador do Brasil, para quem não sabe ou não lembra. Ele trouxe grandes progressos para o Brasil e Jesus pediu para que ele reencarnasse nesse papel e disse-lhe, ao fim dessa jornada, você não vai mais precisar encarnar na Terra. Ou seja, então era um espírito já, por essa declaração, era um espírito já de evolução e aceitou essa encarnação, as dificuldades pelo passou. Quem analisar a história de Dom Pedro II sabe que ele passou por grandes problemas no Império, ele foi deposto, ele amava o país, enfim, ele passou por dificuldades sem merecer. Ele aceitou para alguma coisa em favor da sua elevação. Sendo as faltas resultantes das faltas, os sofrimentos das faltas cometidas, não importa se foi nessa ou em outra encarnação, ele próprio tem que fazer o esforço. Cabe a ele próprio o esforço para modificar, para reparar, para superar. Se é uma dificuldade que nós temos que trabalhar em cima, voltar quantas vezes, passar pelas experiências para aprendermos, para superarmos. Então, a cada um cabe a responsabilidade da sua própria melhora. Para melhorar-se também tem que ter fé. Para executar, para ter esse esforço, precisa ter fé. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, dos seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas experiências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta as montanhas. Então, para nós termos essa vontade, nós precisamos ter fé também. Então, quando o homem quiser, ele aceitará as suas vicissitudes sem revolta e trabalhará para as superar. O poema também nos recorda o sofrimento que o ciúme traz e a solidão que decorre por estar preso dentro desse sentimento. No dicionário, o ciúme diz que o ciúme é receio ou despeito de certos afetos alheios não serem exclusivamente para nós. Então nós percebemos e sabemos que o ciúme não é aquele ciúme que eu tenho da minha esposa que aquela tem do seu namorado. Não é só isso. Eu posso ter ciúme dos meus amigos, posso ter ciúme dos meus irmãos, dos meus pais, posso ter ciúme das minhas coisas também. Né? Ninguém mexe no meu livro, por favor. Não é verdade? Então, o ciúme não é só da pessoa relacionada amorosamente. Né? Ciúme é filho da insegurança e da ilusão de posse.
Então eu digo meu esposo, minha mulher, meu filho, minha casa, meu pai, minha mãe. Então nós, historicamente, nós temos essa postura de posse, de possuir as coisas, né? No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14, desprendimento dos bens terrenos, Lacordaire traz uma mensagem: tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte nos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Nós não temos nada, nem o corpo que nós possuímos. Nós morremos e deixamos o corpo. E ainda bem, né? Ainda no mesmo capítulo 16, no item 9, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Isso foi dito por Pascal em 1860. O que eu posso levar desse mundo? Eu digo que eu posso levar o que eu posso carregar aqui e aqui. Ou seja, o conhecimento que eu adquiro e o sentimento que eu nutro. Agora, o sentimento pode ser bom ou mau, é evidente, mas é o que eu vou levar. Então, o que eu levo? Meus sentimentos e o meu conhecimento. Então, isso é que é o que é verdadeiramente importante de angariarmos. O que nós pudermos aprender e o que nós pudermos de depurar em termos de sentimento, tanto mais ricos, vamos dizer assim, podemos entrar no reino dos céus. Para que eu não me prenda às coisas e às pessoas, eu preciso que desapegar. Por que o desapego? Tudo que é material é ilusório. Tudo que é material é ilusório. Da física nós sabemos que a matéria é condensação de energia, é energia em estado latente. Ou seja, se nós pegarmos essa matéria, qualquer que seja a matéria, e agitarmos energeticamente, levarmos o nível energético, a matéria desaparece, né? Nós vemos uma coisa simples, que a água, quando nós pomos para ferver, ela desaparece da panela e vira vapor. Ela continua material em átomos, mas ela desapareceu. É uma boa figura que podemos utilizar. Então a matéria, na realidade, é ilusão. Matéria é ilusão. Minha condição de pai, ela é impermanente. A minha condição de filho é impermanente. A minha condição de esposo é impermanente. A minha condição de emprego é impermanente. O tempo muda e as circunstâncias também mudam. Então, para desapegar, o que nós precisamos? Mudar o paradigma. Ou seja, ao invés de dizer que eu sou meu pai, o meu filho, eu vou dizer, eu estou o pai dos meus filhos. Eu estou filho dos meus pais, porque é exatamente o que acontece. Nessa encarnação, eu estou filho daqueles meus pais. Na encarnação passada, eu estive filho de outros pais. Hoje eu estou esposo ao lado de uma irmã, de uma companheira. Então, se nós mudarmos a forma de ver as coisas, automaticamente a ideia e, em consequência, a forma de ver muda. Só a forma como encaramos as coisas. Por quê? Porque quando eu digo que eu sou o meu pai, essa relação vai acabar com a morte. Porque depois que ele e que eu morrermos, nós vamos simplesmente nos tornar irmãos. Agora, quando eu digo eu estou o pai do meu filho, essa posição ela é mais condizente com a transitoriedade da encarnação. Então, quando o homem quiser, ele desapegará do que prende a matéria, do que lhe prende a matéria. O poema também comenta sobre o Natal cristão.
e argumenta sobre essa data. Pode ser em setembro, pode ser em maio, pode ser o dia. O Natal, o que ele é? Ele comemora o nascimento de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Efetivamente, Jesus não nasceu 25 de dezembro. Né? Os estudos mais precisos são dos chineses. Se eu não me engano, seria previsto para a zona de maio. Segundo estudos falam, a data do nascimento de Jesus é comemorada em 25 de dezembro porque coincide com o solstício de verão, que é uma festa pagã. E aí, Roma, quando embarcou a religião católica, ele coincidiu com essa data. Jesus é o governador da terra. Jesus convida-nos, a grande parte do planeta, para refletir sobre os seus ensinos. Nessa época do ano, ele envolve, a Terra fica como envolvida nessa atmosfera. Nós não percebemos isso, que a época de Natal, todo mundo está diferente, todo mundo é mais amigo, todo mundo é mais fraterno. Efetivamente, a atmosfera é modificada. Eu li algures que nessa época Jesus se aproxima mais da Terra para transmitir as suas energias para nós. Então, em pelo menos uma vez por ano, nós paramos, nós nos reunimos para fazer alguma coisa diferente de pedir para Jesus, que é para agradecer. Algum de vós, nas festas de Natal, pede alguma coisa para Jesus? Além de pedir pelos outros? Não. Natal, nós só agradecemos o que aconteceu no ano, a mesa farta e etc. Então, pelo menos uma vez, nós estamos exclusivamente agradecendo a Jesus. Essa época de Natal, nós também nos recordamos do amor, da tolerância, do perdão, da caridade, etc. Emmanuel disse: Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo a si mesmo. E o irmão X disse: não importa sejas, por enquanto, terno e generoso para com o próximo, somente um dia. Pouco a pouco, aprenderás que o espírito de Natal deve reinar conosco em todas as horas da nossa vida. Nessa época do Natal, nós também costumamos nos preocupar mais com os outros. Nós podemos entender também o Natal como o renascimento, como despertar. Também por causa da proximidade do fim do ano, em que nós estamos começando um ano novo, estamos renovando as energias, começando mais um outro período. Então, nós também utilizamos o Natal para pensar, para trabalhar nisso, como renascimento, como um recomeço. Renascer é recomeçar. Para despertar, perceber a própria realidade. Então, quando eu desperto, eu percebo o que eu sou, como eu sou. Como foi falado agora há pouco na mensagem de Leon Denis. Querer é poder. Então, quando o homem quiser, ele vivenciará o Natal todos os dias. O poema também mostra-nos que o consumismo que há na tradição de troca de prendas. Uns estão em fartura, sem perceberem a escassez que o outro passa. Observem a quantidade de datas comemorativas que tem no ano. Dia dos Namorados, em fevereiro. Março, Dia dos Pais. Entre março e abril, Páscoa. Depois, assim vai. Dia das Mães. Depois volta para o Natal de novo e começa... Então, ou seja, a sociedade, motivada pela mídia também, ela incentiva o consumo.
No Livro dos Espíritos, no terceiro livro, capítulo 5, que fala da lei de conservação, no item 4, necessário e supérfluo, a questão 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os Espíritos respondem, o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem às custas da própria experiência. No livro O Espírito da Verdade, de André Luiz, falando sobre o excesso e você, uma mensagem, ele diz, utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequenas coisas e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho, recordando que Lacordaire disse que nada possuímos. Eu, quando criança, meu pai dizia uma frase para mim. Hoje em dia nós pegamos as frases na internet, tem lá o Pensador, o site, que tem várias mensagens. E quando eu era criança não tinha internet. Meu pai, às vezes, pegava nas palavras cruzadas e anotava. Ele fazia um compêndio e eu pegava e ficava lendo. E tem a frase que eu vou ler agora, que nunca me saiu da mente. Na ânsia de ter, o ser humano se esquece de ser. Passa pela vida tendo tudo e termina sendo nada. É uma frase muito importante. Existe o princípio do vazio. Ele foi elaborado por um americano, ele era protestante, pastor protestante e também era maçom. E o princípio do vazio, em poucas palavras, diz que nós temos que abrir a mão para esvaziar a mão para poder receber alguma coisa, que se eu tiver a mão cheia, eu não posso receber nada. Então eu tenho que esvaziar para abrir espaço para vir coisas. Então dentro de casa, dentro da mente, dentro do coração. Isso tudo que está sendo dito aqui não é crítica para aquelas pessoas que, porventura, têm a sua casa cheia de enfeites e tal. Não é crítica para ninguém. São pontos apenas para a reflexão de cada um. Porque o simples fato de se ter não diz propriamente muita coisa. Mas é o sentimento, a relação que eu tenho com o que eu possuo, da necessidade daquilo que eu tenho. E assim vai. Então, cada um pode refletir com as suas próprias coisas, com a sua própria casa espiritual. A única coisa que nós temos que ter em mente é que nós temos que ter o cuidado para não sermos enganados pelo ego. Porque o ego gosta de pregar peças na gente, né? O ego é bom para arranjar desculpa para tudo. Se nós estivermos presos na armadilha do ego, nós, por estarmos fazendo alguma coisa de melhor, nós vamos criticar todo mundo que não está fazendo, se nós formos pegos pela armadilha do ego. Então, quando o homem quiser, ele não cairá na armadilha do consumismo. A qualquer hora, nós podemos buscar a superação. Nós devemos, quando o homem quiser. Quando nós quisermos, nós podemos começar. Nós podemos fazer a prestação também. Não é o ideal, mas podemos. Começar um pouquinho. Precisa-se começar. Em qualquer momento, nós podemos fazer algo pelo próximo. Não só na época de Natal. Quando o homem quiser, ele fará isso. Naquele momento, a oportunidade sempre vem. Deus sempre coloca-nos de frente com as oportunidades para fazermos as coisas que são importantes para nós. Nós temos que ter atenção, temos que prestar atenção para a vida. Não para as coisas que estão aos olhos, mas também e principalmente pelas coisas que não estão aos olhos. A hora é agora. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie, para que nós possamos ter em mente
o exemplo, os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos aplicar agora a nossa vontade para realizar o nosso trabalho, a nossa cota parte, começando por nós. Que assim seja.